Oiê, vocês perceberam que eu tô inspirada hoje, né? Hoje eu vou te recomendar um livro, o melhor livro que eu já li de Dostoiévski. Nem o melhor livro, o melhor conto, porque é um livro de 2 contos. Eu terminei ele ontem, ele é curtinho, ele tem 120 páginas. Você termina ele muito fácil, porque surpreendentemente ele não tem uma linguagem difícil, apesar que sim, antes que vocês me perguntem, se você é leitor de Dostoiévski, você sabe muito bem que ele tem os seus monólogos gigantescos e esse livro é quase todo de monólogo, se não ele todo, talvez ele todo seja de monólogo. O primeiro conto, Adócio, o que dizer sobre Adócio? Eu não entendi muito bem a crítica dele, porque qualquer livro de Dostoiévski tem algum tipo de crítica. Da Dócio eu não entendi. É a história de uma mulher que se mata e não, isso não é um spoiler, porque isso é falado logo no começo do livro. E ela se mata depois, tipo assim, ela se casou com um homem muito velho. O homem tinha 40 anos e ela tinha 16. Naquela época era comum. Só que ela não tava feliz, né, galera? É claro que ela não tava feliz, imagina. Isso é pedofilia. Apesar de não ser visto como pedofilia no contexto em que eles estão inseridos. Por algum motivo ela se desentende e ela cria um ódio avassalador por este homem. Tem alguns trechos deste livro muito profundos que o narrador fala. O narrador é o marido dela, que eu vou passar para vocês. O primeiro trecho pode ser visto como uma crítica ao sistema, você vai entender o porquê. Numa palavra, embora me sentindo satisfeito, criei então todo um sistema. Sem nenhum esforço ele veio à tona por si mesmo. E nem poderia ter sido de outro modo. Eu precisava criar esse sistema em razão de uma circunstância inelutável. Mas por que é que, afinal de contas, estou me caluniando? O sistema era verdadeiro. Aqui eu entendi como uma crítica ao sistema social. Por exemplo, divisão de classes, você sabe, né, gente? O sistema da sociedade, onde tem o rico, tem o pobre, tem o que controla e tem o que se submete. Infelizmente, o mundo é assim e eu entendi isso como uma crítica a esse sistema, porque na época em que o Dostoiévski escreveu este conto, ele tinha acabado de voltar de um exílio. Ele foi exilado da Rússia, ele passou alguns anos na Sibéria, justamente porque os livros dele eram polêmicos e ele estava vivendo na Rússia um regime czarista do Nicolau I. E caso você não entenda muito bem, o regime czarista era péssimo para a classe operária, principalmente para a maioria da população, sendo que os nobres sempre estavam se privilegiando enquanto o resto da Rússia afundava em dívidas. Isso perdurou por muitos anos, até 1917, quando houve a Revolução Russa, liderada por Lenin. Eu ia falar Stalin, só que Stalin é outra coisa. Outro trecho muito interessante que a gente pode inserir contexto Brasil é esse daqui, ó. Os senhores dizem um usuário e todos dizem isso. E daí que seja um usuário? Se o mais generoso dos homens tornou-se um usuário, quer dizer que havia motivos. Pela minha interpretação, esse trecho quer dizer o seguinte: todo mundo tem algum motivo, ninguém é mal. De verdade, ninguém é mal porque quer, todo mundo tem um motivo. Então, é aquela mesma história. O que levou a uma pessoa se tornar viciada em drogas, por exemplo, que aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, não sei muito dos outros estados, mas no estado de São Paulo tem muitas cracolândias, ou muitas pessoas da Cracolândia espalhadas por aí. Mas antes de criticar, a gente tem que pensar o que levou elas a ficarem naquela situação, quais oportunidades elas tiveram para mudar, entendem? Por que elas se afundaram naquele vício? Geralmente o vício é uma válvula de escape, né? Então, eu acho que é exatamente isso que o Dostoiévski quer passar aqui pra gente nesse trecho. E o próximo trecho é um pouco do masoquismo de Dostoiévski, que todo mundo que já leu alguma obra desse autor está acostumado, não é mesmo? Porque todos nós
somos um lixo e não suportamos a verdade. Eu amo este homem ele joga na sua cara, ele não tá nem aí se você gostou ou não, porque todos os seres humanos são um lixo e não suportam ouvir a verdade. Será que ele tá certo? Não sei, fica a dúvida aí, né? Passando para o segundo conto, O Sonho de um Homem Ridículo, que é exatamente sobre ele que eu queria falar, porque eu simplesmente amei. Foi a obra que eu mais amei na vida. Quando eu li o livro, quando eu terminei de ler o livro, fiquei, meu Deus do céu, como eu era sortuda 2 minutos atrás por ter lido isso pela primeira vez. Talvez seja um pouco do meu fanatismo por Dostoiévski, só que lembrando que eu não sou fanática a ponto de defender todas as obras dele, tanto que eu não gostei tanto de Adócio, e eu também não gosto de Noites Brancas, por incrível que pareça. Eu acho a pior obra que eu já li do Dostoiévski, ela é a mais indicada para começar clássicos, né? O conto começa pique Memórias do Subsolo, porque Memórias do Subsolo ele já começa falando que ele é um homem miserável, ele é um homem doente. Neste conto ele já começa falando, eu sou um homem ridículo, sempre fui ridículo e sei disso talvez desde que eu nasci, de modo que todos os meus estudos só existiram afinal para me provar e me explicar à medida que neles me aprofundava que sou ridículo. Eu sei que eu comecei o segundo conto apresentando ele por trecho, mas resumidamente a história é sobre um homem que é indiferente a tudo, indiferente a si mesmo, tanto que ele fala, né, como eu posso salvar aos outros, me importar com os outros se eu não me importo nem comigo mesmo. E ele, há anos atrás, decidiu um dia que ele iria se matar. Ele comprou um revólver, ele fala, apesar de eu ser pobre, eu comprei um revólver bonito, não sei exatamente o adjetivo que ele usa, um revólver caro, para se matar. Porém, no dia de sua morte, ele encontra uma garotinha que está desesperadamente pedindo ajuda para ele ir salvar a mãe dela, que está passando mal em algum lugar próximo dali. E aí, ele recusa a ajuda, ele fica com raiva da menina, porque era o dia dele se matar. E ele fala que era justamente nesse dia que ele tinha que estar mais indiferente a tudo. Era o dia que ele menos deveria sentir qualquer tipo de coisa. Empatia, amor, compaixão, pena, qualquer coisa. E ele sente não só compaixão pela menina, mas também culpa por ele ter recusado a ajuda. Ele fica se remoendo. Então, quando ele chega na casa dele, ao invés dele se matar, ele dorme e ele tem um sonho muito, muito de brisado, só que é uma reflexão muito interessante. O sonho dele consiste basicamente nele morrendo e indo para uma terra igual a nossa, só que os seres humanos que vivem lá são puros. Eles não são inimigos de ninguém, eles não matam a natureza, não matam os animais. É como se fosse o paraíso. Porém, ele é um ser humano que veio de fora do paraíso e os pecados dele corroem todas as outras pessoas que residem nessa terra. E todas as outras pessoas conhecem o que é a mentira e se afundam nela. Começam a haver guerras, conflitos, eles viram inimigos dos animais, os animais passam a fugir deles, né? Porque antes disso, o narrador conta pra gente que os animais eram melhores amigos destes homens. E agora eles basicamente viraram uma humanidade igual à nossa, cheia de pecados, mentiras, enganações, mortes. E o narrador simplesmente fala que se sente muito culpado e apesar deles estarem ruins agora e terem se esquecido de sua inocência e pureza anterior, ele ainda os ama. E ele fala para essas pessoas pregarem ele em uma cruz e derramar o sangue dele para a salvação destes homens. Isso se parece com qual história? Pregação na cruz. A história cristã de Jesus Cristo. E o Dostoiévski trouxe
como que uma versão paradoxal à história que a gente vê, por exemplo, na Bíblia. E eu achei isso muito interessante. Eu achei isso completamente inovador. E ele fala até que não adiantou nada, porque ao invés de essa nova humanidade, por exemplo, cultuar um Deus que eles conheciam antes de se, né, converterem ao mal, eles cultuam o próprio desejo deles de salvação. Olha que visão interessante, né, sobre a nossa humanidade. O vizinho tá com uma música que eu tenho quase certeza que tá pegando no vídeo, então peço desculpas. Mas, continuando, o livro termina, o livro também, porque é o último conto, termina com o trecho dele dizendo: não quero e não posso acreditar que o mal seja o estado normal dos homens. O principal é: ame aos outros como a si mesmo. Eis o principal, só isso. Não é preciso nem mais nem menos. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade superior à felicidade. É contra isso que a gente precisa lutar. E se encerra este conto maravilhoso. Se você tem interesse, recomendo muito. Se você nunca leu Dostoiévski e quiser começar por estes dois contos, eu também recomendo muito. Eu acho, inclusive, uma leitura melhor para se começar porque Noites Brancas, porque eu achei o vocabulário dele mais simples, os monólogos menos complexos de entender, vamos dizer assim. Beijinhos e boa leitura!